Bom dia, terceira série. Como é que vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui, né? Isolados na quarentena. E eu espero que vocês estejam bem, junto com as suas famílias, que tenham aproveitado um pouquinho esse período aí das férias para dar uma descansada, talvez colocar algumas coisas em dia, né, que estavam atrasadas. E agora a gente volta com tudo para encerrarmos esse período nosso aqui, que é tão importante para vocês, né? Para nós também, saber que vocês estão na reta final para os seus vestibulares e estamos aqui nos empenhando da melhor maneira possível para que vocês não percam a sequência das matérias e estejam preparados como qualquer outro candidato que vai se confrontar com vocês lá na frente, tá bom? Estou com saudade de vocês, gosto muito do grupo, gosto muito da classe, me sinto muito à vontade para trabalhar com vocês e espero que vocês estejam realmente bem para que nós possamos retomar com força total essa nossa caminhada aqui, tá bom? Antes de nós iniciarmos para o material da aula de hoje, que eu vou preparar, fazer com vocês, eu gostaria só de falar de algumas coisinhas práticas. Eu continuarei recebendo as redações de vocês lá pelo Google Classroom, porque lá tem um espaço adequado para vocês postarem seu texto, para eu fazer as minhas correções, para eu colocar as notas que forem necessárias e fica tudo bem claro para vocês, tanto para vocês acompanharem as minhas correções, como para eu postar as nossas orientações das redações. Normalmente eles pedem lá uma data para que vocês entreguem. Eu não vou colocar mais data para vocês entregarem de uma semana, porque normalmente se um de vocês perder essa data, depois você não consegue mais postar a sua redação. Então eu vou colocar a redação para vocês, vou pensar que vocês vão respeitar o período de uma semana para mandar para mim e mandar na data determinada do prazo de uma semana, para não acumular e para que a gente tenha como acompanhar vocês nessa nova etapa aí, beleza? Os textos que eu passei, que você porventura não conseguiu fazer, você faça e me apresente quando retornarmos às aulas presenciais. Tranquilo? Então é isso aí. O que eu queria falar para vocês para início era isso. Que nós vamos retomar, vocês vão enviar suas redações, eu vou mandar o material todo impresso para vocês lá no Google Class e vocês vão seguir as orientações que estão lá. Porque para as nossas aulas ao vivo, a partir da semana que vem, eu disponibilizarei na tela para vocês o material que eu tiver que desenvolver, mas hoje, para não alongar muito, nós vamos fazer exatamente isso. Darei aqui as instruções para vocês e vocês irão lá na página pegar o material para poder desenvolver a sua redação. Nós vamos começar agora, retomando, a falar sobre dissertação, né? Que é o tipo de texto que vocês vão ser convidados a trabalhar nos seus vestibulares. Creio que mais de 90% vai ser dissertação. Algumas poucas universidades usam a carta argumentativa como proposta, mas o que se pede mesmo e mais é a dissertação. Muito bem. Antes de entrar em dissertação propriamente dita, eu queria lembrar vocês duas coisinhas importantes. Primeiro, o que é tema e o que é título? Tema e título é uma coisa só? Não, tema e título são coisas diferentes. Inclusive, você não pode usar um tema como título, de jeito nenhum. O tema é aquilo sobre o que eu vou escrever. E a dissertação é um texto no qual eu vou escrever o que eu sei, não mais o que eu acho, não mais a minha opinião, mesmo que apareça em algumas orientações e instruções para você. O aluno deverá dar a sua opinião, o seu ponto de vista. Sim, você vai apresentar o seu ponto de vista, mas você não vai usar de maneira alguma o eu, primeira pessoa singular, porque isso caracterizaria subjetividade, e o texto dissertativo é objetivo. Então, eu nunca posso usar o pronome eu, primeira pessoa, na dissertação, como também não posso usar você, lhe e te. São três pronomes de interlocução. Então, abominem o eu, abominem o você, o lhe e o te. E outras palavrinhas que você vai tentar evitar de usar, vocês já sabem quais são. A palavra coisa, a palavra gente, a palavra etc. E evitem todos os pronomes indefinidos, porque o próprio nome já diz. Se ele é um pronome indefinido, ele não diz nada ou diz pouca coisa, deixa a ideia vaga. Beleza?
E título? Título é o nome que eu dou para o texto que eu escrevi. Se fui eu que escrevi o texto, eu vou dar um nome para ele. Eu então não vou colocar em hipótese alguma, aspas no título. Aspas é quando eu copio de alguém. Então eu não vou colocar no meu texto, no meu título, aspas. Outra coisinha simples, lembrando, título é a última coisa que eu coloco em um texto. Uma criança, primeiro ela é gerada, ela é esperada, depois que ela nasce, o pai escolhe definitivamente o nome e a mãe vai lá e registra. Assim é o texto. Primeiro ele nasce, primeiro ele aparece. Inclusive porque do texto, na leitura final dele, você poderá achar uma boa ideia para dar título para ele. Então, cuidado, tema e título são duas coisas diferentes. O tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês, na nossa primeira dissertação da volta das férias, é um tema que está aí na boca da população, está na boca das pessoas e é um tema atual e interessante. As pessoas tomam conhecimento do que acontece no mundo basicamente a partir de informações transmitidas por algum veículo de comunicação. Isso não é de hoje. Isso é desde que a imprensa foi criada, e aí a imprensa impressa, radiofônica, depois a televisiva, e atualmente as redes sociais, a internet com a tecnologia que chegou aí. Muito bem. Por que é importante o papel dos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação nas mídias sociais hoje, nas sociedades do mundo inteiro? É importante que hoje, creiam, mais de 70% das pessoas só tomam informações a partir das mídias sociais da internet. Então veja bem, por que é importante e a mídia tem que ser muito responsável? Porque ela é, nesse momento, uma das únicas fontes de informação de alguém. Quem de vocês que ainda a família assina um jornal em casa? Quem de vocês que a família ainda assina uma revista em casa? Vocês basicamente têm as suas informações recebidas ou pelas redes sociais, ou pelos canais, pelos sites que são têm exatamente essa função de trazer a informação para vocês. Muito bem, então a importância da mídia nas sociedades, não só do Brasil, mas como do mundo todo, é que ela é responsável pela informação e pela formação da consciência dos brasileiros e das pessoas do mundo todo. Muito bem. Acontece o seguinte: você confia cegamente em algum dos veículos de comunicação de massa? Em algum jornal, em alguma revista, em algum canal de TV, em algum site, em alguma página da internet? Dá para confiar cegamente neles? Não sei. Às vezes, nós temos visto o comportamento das mídias, dos meios de comunicação, principalmente os de grande alcance, a televisão e a internet, nós temos visto que algo estranho no ar surge em algumas determinadas circunstâncias. O seu desafio, a sua proposta nessa dissertação vai ser exatamente falar sobre essa questão. A mídia na sociedade do século XXI, ela informa, ela confunde ou ela manipula? Ou ela faz as três coisas? Então, quando você for até o nosso material, que vai estar disponível para você lá no nosso Google Classroom, e você ler a proposta da dissertação, você vai perceber que essa frase está lá escrita. A mídia na sociedade atual, ela informa, ela confunde ou ela manipula? Bom, quando eu tenho uma redação que tem uma frase tema, e eu preciso escrever sobre aquilo, e eu só tenho aquela informação, eu tenho que me virar com essa frase. Apesar de que vocês terão tempo suficiente para ir pesquisar sobre isso na internet, ou nos meios que você tiver à sua disposição, para escrever sobre essa coisa que está estabelecida no tema. Bom, em primeiro lugar, como que eu desenvolveria essa redação de dissertação? No primeiro parágrafo de introdução, eu preciso obrigatoriamente apresentar o tema. E essa apresentação ela tem que estar clara. Eu não posso escrever na introdução: este tema, este problema, essa questão. Eu tenho que escrever: a mídia na sociedade tem um papel importante. Eu tenho que expressar por escrito detalhadamente isso aí.
Outra coisinha importante que eu quero que vocês guardem, principalmente para a introdução. Se você usa lá inicialmente, antigamente, atualmente, são tempos que não têm determinação. Atualmente, se eu pegar um texto hoje, guardar e ler daqui a 50 anos e tiver escrito atualmente, vai ser atualmente daqui a 50 anos. Então, cuidado com esses princípios de redação usando esse atualmente ou esse antigamente. Se você, por acaso, for usar esse advérbio de tempo inicial, você deve se prender a dizer atualmente, vírgula, início do século 21, vírgula, né? Ou antigamente, vírgula, na década de 1930, vírgula. Então você tem que expressar exatamente quando é esse antigamente e esse atualmente. Então atenção, na introdução tem que constar o tema, e nesse a sugestão minha é: faça um breve histórico de como é que se formaram e como é que surgiram os meios de comunicação em massa. Na sequência você tem 3 verbos: informar, confundir ou manipular. Então fica claro, fica fácil para você, já te deu um caminho para seguir. No segundo parágrafo, você vai falar sobre a importância da mídia informar com seriedade e responsabilidade. No segundo, a importância dela não confundir as pessoas, trazendo fatos contraditórios, opiniões contraditórias, tentando fazer nebulosa a notícia. E no terceiro, dela confundir, dela manipular, perdão. Quando ela manipula, é quando ela tem uma tendência, quando ela é paga para fazer a cabeça das pessoas. Ou um partido político, ou uma empresa, pagam para que as mensagens sejam transformadas, manipuladas e fujam da verdade. No caso nosso aqui hoje, as famosas e terríveis fake news que assolaram a sociedade do mundo todo nos últimos 5, 6 anos. Bom, então eu posso fazer a introdução apresentando o tema. Eu vou, para cada parágrafo, vou desenvolver um dos 3 verbos, informar, confundir ou manipular. E a conclusão, você pode arrematar dizendo da responsabilidade que deveria ter, ou qual seria uma intervenção possível para esse tema. Censura? Não, nunca mais. Mas que fossem feitas algumas observações, não é? Para que as pessoas não falassem tudo o que pensam de maneira irresponsável, mas e se paga hoje, viu? As fake news têm preço. As notícias difundidas, quando são descobertas a verdade sobre elas, elas podem trazer prejuízo ou até prisão para quem os faz. Nós temos as informações complementares para vocês lá no Google Classroom, inclusive com uma redação de modelo para vocês tomarem gosto pela redação. E eu espero que vocês estejam bem e que voltemos com tudo na próxima semana. Tchau, pessoal. Saudade de vocês. Um bom fim de semana. Até a semana que vem.